Então eu quero falar desse lugar bastante humano, dentro da nossa humanidade, que todos nós passamos por desafios. E todos nós passamos por isso que eu vou falar hoje, dessas birras, dessas dificuldades, dessas impotências, a birra do adulto. O que é birra? Então vamos voltar lá na infância, eu ver uma criança, não a nossa birra, mas vamos entender a birra de uma criança. Então a criança, ela fica ali, né, quem teve essa experiência com filhos, com sobrinhos, ou vendo birras de criança, é uma maneira da criança se comunicar, de passar a insatisfação dela. Então ela fica ali naquela teimosia, fazendo birra, ela fica freada, como se fosse um burro que não quer andar, né? Ser aquele burro teimoso que fica ali, não quer mais seguir porque tá pesado, sei lá o que, empacado. A palavra é empacado, empaca naquela situação ali, resistindo. Então, o que é a birra? Nós podemos traduzir birra por resistência. Então, estou ali resistindo. Não vou fazer isso, não quero fazer, não faço. Então, tem uma resistência, e uma resistência muito teimosa. Tem ali uma teimosia em seguir para algum lugar. Então, diante de alguma situação, a criança vê assim, porque ela está frustrada, porque ela não quer aquilo, ela está sendo obrigada a ir para um lugar e ela não quer, então, ou fazer alguma coisa que ela não quer, então ela empaca, ela resiste. E esta birra também aparece no adulto. Então, quando o adulto empaca, quando ele não quer ir, quando ele boicota, quando ele tema e resiste, tema e resiste. Então, nós temos vários aspectos desta birra. Por exemplo, a teimosia é muito clara. Né? Assim, quando uma pessoa pode estar, não quer de maneira nenhuma dar o braço a torcer. Já viram esse termo? Dar o braço a torcer. E o que significa dar o braço a torcer? Então, parece uma queda de braço. Então, dar o braço a torcer é aquela brincadeira de quebra de braço. Quem é que tem mais força e que leva o outro a uma desistência dali. Então, nesse tipo de situação de teimosia, essa quebra de braço que a pessoa estabelece é isso. Eu não vou dar o braço a torcer, mesmo que eu esteja errado. Então, ela não vai ceder, não vai pedir desculpa, por exemplo, não vai dizer que está errado, que não vai reconhecer o erro, vai estar afirmando uma coisa errada, vai afirmar uma coisa que ela lá dentro sabe que não é verdade, mas tem ali um orgulho. Então, um dos aspectos desta birra é este orgulho de perder essa posição. Então, é essa sensação de vulnerabilidade e humilhação que a pessoa sente por ceder ao outro, ceder a uma situação. Ah, não, realmente eu errei. Então, isso toca em algumas pessoas como uma humilhação, como uma inferiorização. Então, nesta birra do adulto, está ali uma criança. Tem ali uma criança atuando. E aí é uma birra contra a vida. Então, contra a natureza da vida, contra a vida. Então, ouço muito pessoas nesses estados de eu não aceito isso que a vida, eu prefiro morrer, eu vou morrer, eu não sei o que, e pronto, acabou, não quero mais fazer nada, desisto. Então, nessa desistência existencial, nessa negatividade. Então, ali a pessoa está brigando com Deus, aí com a vida como ela é. Mas a vida não cede a nós, não cede. E ela, ao contrário, ela nos mostra algo importante através dos contos de fadas, é isso, que quando você abraça aquilo que, aí é posto essa tarefa para o herói, você vai ter que beijar o sapo. Mas eu não quero beijar o sapo, ele é nojento, repugnante, não tem nada a ver com o príncipe que eu sonhei na vida. O príncipe que eu sonhei na vida não era um sapo, ele era outra coisa. Então, mas a princesa tem que beijar o sapo. E aí, quando ela beija o sapo, é que acontece algo mágico, que acontece a alquimia, que ele se transforma em príncipe. Então, quando nós abrimos o nosso coração e aceitamos a realidade que é colocada para nós, do jeito que é colocado, eu não quero, é um sapo, é horrível, eu não quero,
mas o seu coração para de resistir e abre para, ok, estou aceitando, os planos de Deus são melhores que os meus, eu não compreendo, não estou sabendo por que isso está acontecendo, não sei lidar, tá difícil, é doloroso, não estou dizendo que não é para aceitar o que você está sentindo, mas eu me abro para aprender com essa experiência e ver o que ela nos traz, e ali aquilo se transforma em bênção. Então ali aparece o príncipe, ali aparece a princesa. É depois que você beijou, é que depois que você se abriu e parou de resistir àquilo que foi posto para você, então ali nós temos uma possibilidade de alquimia, do ensinamento, da compreensão da existência. E em relação à vida, das situações que a vida nos coloca, esta resistência ao que é colocado para nós, para cada um de desafio, não é simples aceitar uma bruxa ou um sapo para você beijar. Não é fácil mesmo. Você vai ter repugnância, você vai ter uma sensação horrível, você vai chorar às vezes de frustração, de tristeza, de tudo, até que chega um lugar onde isso é liberado e que vem uma compreensão maior da existência. Então, qual é a compreensão que cada um está desenvolvendo nesta vida? Qual é a compreensão que esses desafios que chegam até nós estão trazendo como ensinamento? Qual é o ensinamento que eu estou aprendendo? E quanto menos a gente resiste, mais o fluxo acontece. Mais nós podemos sentir a resistência que faz doer. Então, enquanto você resiste ao sapo, ele não se transforma em príncipe. E todos os contos de fadas falam, você tem que beijar o sapo, você tem que amar a fera. Na Bela e a Fera, você tem que amar a fera. Você vai ter que gostar desse sapo, você vai ter que ter uma relação com esse sapo, você vai ter que ter uma relação com essa bruxa. Porque na hora que você tem essa relação, você vai perceber que aquilo começa a transmutar. Resistir, quando a vida te coloca, não é o caminho. Então, nós precisamos resistir a algumas coisas, a outras nós precisamos de aceitar. Então, a questão é saber qual das duas nós vamos ter sabedoria para dizer. Nós temos que resistir a muitas coisas. Não é que toda a nossa vida seja sem resistência, não é isso. Mas aquilo que coloca, eu acho que vocês estão entendendo onde eu estou dizendo qual é a resistência que qual é o sapo que a gente vai ter que abraçar. Qual é o bicho, qual é a fera que você vai ter que abraçar. Qual é a bruxa que você vai ter que beijar. Qual é o sapo que você vai ter que beijar. Então, esses assuntos para mim são muito, muito profundos.